Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Alguém aqui é a primeira vez? Muito bem, ninguém. Então tá ótimo. Então vamos ler uma mensagem do livro Gotas de Esperança, de Lourival Lopes. Deus é Pai. Ai, que maravilha, né, a gente saber isso. Não se esqueça disto. Nele reside a eterna paternidade. Se você deve obediência e amor a seus pais, deve muito mais a Deus. Se precisa de comunicar-se com eles, precisa muito mais de comunicar-se com Deus. Reconheça em Deus a sua origem legítima. Em seus braços, um dia você encontrará a paz. Só Ele é a fonte da felicidade. Deus só exige uma coisa de você, que o ame, amando os outros. Esta é a sua lei. Reconhecer a Deus como um Pai dá-nos segurança ante as adversidades. Nossa, que lembrança boa, né, gente? Ter Deus, eu estou toda arrepiada. Ter Deus, né, na nossa vida é a coisa mais maravilhosa. Então vamos fechar nossos olhos, abrir o nosso coração para Deus e conversar com Ele. Senhor da vida, muito obrigada pelo dia de hoje, por esse trabalho maravilhoso que temos a oportunidade de participar, desse estudo que virá daqui a pouco e com certeza também nos trará muitos conceitos valiosos, reflexões importantes em nossas vidas. Obrigada pela Tua presença eterna em nossas vidas, nos trazendo paz, harmonia e felicidade, mesmo que relativa, mas sabendo que estamos contigo, sentimos essa felicidade em nossos corações. Abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados, aqui presentes, para que todos, em pensamento unido, possam vibrar por esse trabalho dessa noite. Que assim seja, graças a Ti, Senhor. E hoje o nosso estudo com o nosso querido Matheus Andion, já coleguinha já da casa, mediunidade gratuita. Todos, com imensa alegria que eu estou aqui na noite de hoje, deixo um abraço individual a cada um de vocês, e eu vou aproveitar que a espiritualidade guiou a gente para uma mensagem, uma energia tão forte inicial, vou alterar um pouquinho a ordem do que eu tinha preparado na noite de hoje, porque a gente vai ter obrigatoriamente que tocar nesse tema. E eu iria falar justamente o que a mensagem trouxe, que a gente se esquece que Deus é nosso Pai. Cotidianamente a gente esquece disso. E é interessante que o Paulo traz uma introdução muito interessante também com relação a essa situação de Deus ser nosso Pai, de Deus enquanto Criador, nós, criaturas, termos uma dependência da conexão com Ele, que o que a gente geralmente observa no nosso cotidiano, no que tange a desajustes, a desarranjos, são geralmente oportunidades que nós perdemos ou de manter a conexão com o nosso Pai Celestial ou de seguir os valores que tanto outros, vamos assim dizer, irmãos nossos, tentaram trazer para que a gente pudesse ter uma interpretação boa aqui. O Emmanuel, no livro Consolador, esclarece para a gente que o papel dos profetas não era adivinhar o futuro, como a gente geralmente coloca no nosso ideário, mas era trazer para a gente uma interpretação um tanto quanto mais correta, mais próxima da intelectualidade dos seres que estavam ali à época, para que esse ser interpretando a lei de Deus pudesse fazer com que a gente acertasse mais do que errasse. Só que quando a gente olha a figura, quando a gente olha o irmão,
a gente não está olhando a Deus. O que é um grave erro nosso. E aí a mensagem fala até no final, isso é muito, muito legal, como a espiritualidade conduz mesmo a gente. No final da mensagem, quando ele diz assim, que a lei de Deus é amar a Ele amando aos outros. Isso é muito forte. Porque o mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E a gente fica assim, mas não são 2 mandamentos? Não, é porque para eu conseguir amar a Deus, eu preciso fazer amando suas criaturas. E o nosso tema de hoje, mediunidade gratuita, vai muito nesse sentido. Por quê? E aí eu até alterei a ordem, mais para frente eu vou tocar de novo nesse ponto um pouquinho mais profundo. Mas por quê? O médium, ele é muito enxergado, sobretudo nos tempos atuais, mas no passado também bastante, enxergado como aqueles profetas antigos. Como uma pessoa que tinha, vamos assim dizer, uma prerrogativa diferente das outras. E a gente tem isso é um grave equívoco nosso também. Colocar o médium numa figura destacada da gente. Não é. Não é. Até porque, quando a gente observa direitinho lá a escrita de Kardec no livro dos médiuns, a gente vai observar que médium é aquele que em algum grau possui uma sensibilidade de comunicação com os espíritos. E ele vai além, diz que invariavelmente nós, em maior ou menor grau, sempre temos essa sensibilidade. É por isso que vamos assim dizer, se traduziu no movimento espírita aquela frase assim, todos são médiuns. E aí alguns lutam com essa frase, outros também levam para o outro extremo de esgarçar demais o conceito, mas a ideia é a seguinte, todos nós em algum grau possuímos uma comunicação com a espiritualidade. Quer ver o grau mais básico de comunicação que a gente tem? A prece, a transmissão do pensamento. Então quer dizer que só de eu fazer a prece, transmitir o pensamento, eu sou um médium? Não, mas existe uma espécie de mediunidade que nós sempre acessamos, que é inspiração e intuição. E a inspiração, ela sempre surge. Quem aqui não saiu de casa um dia, estava o sol lindo, um céu de brigadeiro, e teve aquela intuição, aquela inspiração assim, leva o guarda-chuva. E aí você fica assim, eu vou levar nada? Pô, vou levar um céu desse? Chega no final do dia, o que acontece? Chove. Eu estou dando um exemplo esdrúxulo, gente, que é para ficar mais fácil da gente compreender. Mas quantas outras situações a gente passou assim? Não vai por esse caminho que vai lhe dar algum problema, não. Toma essa atitude que vai ocorrer algum equívoco. A gente insiste e cai. Isso é uma espécie de mediunidade, gente. Pega lá no livro dos médiuns, mediunidade de inspiração, que vocês vão ver. Intuitiva e inspirada. A gente vai observar a forma a qual os espíritos possuem, principalmente aqueles que nos tutelam, que são os anjos da guarda, de se comunicar conosco é por intermédio dessa faculdade mediúnica. Só que a gente observa grandes outros vultos da mediunidade que passaram aqui pela Terra, que possuem faculdades mediúnicas mais alargadas, mais intensas. A gente os observa e faz assim, nossa, esse cara é um mutante, ele tem superpoder. Eu brinco que o Chico ele tem uma espécie de uma faculdade mediúnica, que é a apometria, que é raríssima, mas que era necessária para o trabalho dele, que ele recebia muitas cartas. E ele não abria todas as cartas para ler o que tinha na carta, o que deixava de ter na carta. Ele simplesmente tocava na carta, sentia a energia que estava ali, ele já sugava o conteúdo energético daquela carta e começava a responder. É lógico que ele iria desenvolver essa faculdade mediúnica. O tamanho da tarefa, da missão que o Chico tinha, se ele fosse parar para abrir, para ler cada letra das cartas que iriam vir até ele, ele não teria a possibilidade de atender um número tão grande de pessoas a qual ele atendeu. Consolou, colocou em serviço de Jesus a sua mediunidade. E aí a gente olha assim, não, o cara toca na carta, sabe o conteúdo, é um mutante, não é isso que a gente faria? O cara tem superpoder, o super-homem.
E aí a gente tende a afastar da gente, a colocar num pedestal, idolatrar, endeusar, e esquecer que a mediunidade, enquanto um meio de comunicação entre o plano espiritual e o plano material, nada mais é do que um presente que Deus nos dá. E eu vou até um pouco além, eu vou acabar citando muito Paulo, mas é porque pode parecer estranho também, mas Paulo falava muito sobre características que no futuro iriam desaguar na mediunidade. Porque não era um conceito da época mediunidade. Apesar de ocorrer esse intercâmbio, e desde que o mundo é mundo, os médiuns existem, não era um termo empregado à época. O termo médium mesmo foi cunhado na criação da própria codificação. Então a gente não poderia, naquela época, querer absorver o Paulo falando sobre mediunidade, médium, que não eram termos utilizados à época. Mas digo isso porque é o seguinte, o próprio Paulo traz para a gente a ideia de que é um presente de Deus nós termos uma caridade, ele usa essa palavra, uma caridade de Deus, nós termos o exemplo de Jesus, enquanto um ente de comunicação com Deus e nós que estamos aqui encarnados, é uma caridade de Deus isso, para que a gente possa se espelhar em um exemplo e assim obter um caminho para chegar próximo de Deus. Não é à toa que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí, já que a gente está falando de mediunidade, a gente fala logo de Jesus que tinha a excelência de todas as faculdades mediúnicas possíveis. A excelência está ali. Então, quando a gente observa, então, que o médium é aquele que possui, vamos assim dizer, eu não gosto de usar, a gente vai observar no texto do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, que Kardec usa a palavra dom. Mas a época em que Kardec usou a palavra dom, ela tinha uma denotação. Aqui hoje, para a gente ter uma outra denotação. Se eu utilizar a palavra dom de uma forma inconsiderada, aquele que desabrocha uma faculdade mediúnica em uma casa espírita, ao ouvir que ele possui um dom, pode cair no campo da vaidade. Então, o que a gente faz? A gente se cuida, guarda as palavras, traz para a nossa época os conceitos e tenta significar. Então, para a gente não cair num campo de vaidade, eu prefiro dizer hoje que a intensidade mediúnica que desabrocha em alguns de nós com uma intensidade maior é uma condição que nós encarnamos com uma finalidade estrita em nossa encarnação. Que a gente também não pode criar a ideia de que a mediunidade é para ser utilizada de qualquer forma e o texto vai trazer isso para a gente. Então, já que o médium é essa pessoa que possui essa condição de comunicação entre os planos material e o plano espiritual, nós devemos compreender de início que essa faculdade mediúnica não é igual para todo mundo. Existe uma diferença. E para a gente não ficar órfão de nenhum tipo de referência, tem um livro que o próprio título se chama Mediunidade, do Edgar Armon, que ele traz uma conceituação que eu acho muito importante para a gente, vamos assim dizer, cristalizar nos nossos entendimentos, que é a seguinte: a mediunidade, a qual nós nascemos enquanto uma condição física, uma condição espiritual, ela geralmente emana de duas fontes. A que é comum e a que nós possuímos é de uma necessidade de trabalhar com as aflições decorrentes dos malfeitos do passado. Então, quando se faz um planejamento encarnatório, o guia espiritual traz para a gente a possibilidade de nascer com a condição de faculdades mediúnicas para que a gente possa acelerar o processo de refazimento espiritual, na evolução. Olha, fiz bastante mal no passado. Agora vim com uma condição mediúnica com a possibilidade de utilizar santamente a mediunidade e consolar muitas pessoas. Isso vai fazer com que eu repare bastante as aflições do passado. Logo, é um benefício para mim e para os outros. Olha como é que a misericórdia divina funciona, né?
Então, o Edgar Armon chama essa fonte como uma mediunidade de prova, que é a que a maioria de nós possuímos. Uma aflição. Porque eu não sei se aqui alguns já devem ter tido contato, outros não, que eu sei que geralmente é heterogênea a plateia, mas para quem trabalha no campo mediúnico, observa o quanto é difícil ser médium. A gente olha o exemplo do Chico e faz assim, nossa, eu queria muito ter o Emmanuel comigo, do meu lado, falando comigo o tempo inteiro. Eu não ia errar nunca se ele estivesse do meu lado, como se o Chico também, coitado, tivesse livre dos escolhas da vida e não estava, porque sofreu bastante. Mas a gente cria essa ideia. O problema é que quando a gente observa de verdade a vida do Chico, a gente vê o quanto foi difícil para ele. Quantas horas de sono, de trabalho foram renunciadas em favor de um benefício que não era diretamente para ele próprio. O benefício é o que a gente observa aqui na literatura subsidiária. Imagina a nossa vida sem as lições de Emmanuel, de André Luiz, de Humberto de Campos. Aí a gente pode ir para o Divaldo também, sem as lições do João de Ângeles, do Manuel Filomeno de Miranda. Todo esse arcabouço, essa riqueza de literatura subsidiária que a gente tem, que veio por intermédio da abençoada da mediunidade. Então, quando a gente observa essas possibilidades de alavancar o progresso por intermédio da mediunidade, nós inevitavelmente vamos esbarrar num outro quesito que o texto vai também propor para a gente, que é a utilização da mediunidade de uma forma gratuita, que é a utilização da mediunidade com a finalidade de fazer com que o outro seja consolado, seja beneficiado, e que haja uma negação de si mesmo em favor desse trabalho. Porque por mais que a gente tenha observado aflições na vida do Chico, nós não observamos aflições na vida do Chico diretamente por conta de um trabalho mediúnico. Por que eu digo isso a vocês? Porque o Chico, pela característica missionária que ele tinha na encarnação dele, por mais que ele ainda tenha sofrido aflições, e sofreu na encarnação dele, nós observamos claramente a segunda fonte que o Edgar Armon traz no livro dele, que é uma mediunidade atributo. Porque o espírito ele vai evoluindo e conforme ele evolui, ele alcança atributos inerentes ao próprio espírito, que quando encarnado, surgem como uma condição mediúnica, não por prova, mas sim por próprio atributo, por próprio, vamos assim dizer, benefício angariado na evolução. Porque se mediunidade fosse só prova, Jesus não poderia ser médium, porque ele é um espírito puro. Vamos lembrar lá do item 107 do Livro dos Espíritos. Os espíritos puros não são suscetíveis às aflições. Jesus encarnou aqui, ele não expiou, ele não provou nada. Alguns vão dizer, poxa, mas ele foi pregado na cruz. Não, aquilo ali não foi prova, não foi expiação. Uma outra característica, outro dia a gente conversa sobre isso, que se a gente for entrar nesse tema, a gente vai sair daqui hoje lá para meia-noite. Mas Jesus não provou nem expiou aqui encarnado. E Jesus possui o quê? Faculdades mediúnicas por excelência. De cura, então, né? Nem precisava ir próximo à pessoa, ele já curava. Por quê? Aquilo ali era um atributo espiritual. Jesus ele tem uma excelência tão grande de pureza que ele possui inerente à sua própria condição as faculdades mediúnicas. Aí eu vou me valer do termo utilizado por Kardec, esses dons. E aí, para a gente compreender, o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, que basicamente trata com a questão da mediunidade gratuita, expõe para a gente o seguinte, logo o primeiro item diz: restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Que é uma passagem lá do Evangelho segundo Mateus, o capítulo 10, o versículo 8. E é interessante que essa passagem ela se localiza, vamos assim dizer cronologicamente. Eu não gosto muito de usar a linearidade em texto bíblico não, porque dá errado, você se perde no meio do caminho. Não dá para você achar uma
cronologia certinha, não. E isso tem o seu motivo de ser. Mas essa passagem, apesar de estar no capítulo 10, ela foi logo depois da passagem do Sermão da Montanha, e era uma advertência que Jesus fazia aos próprios apóstolos, aos 12 primeiros apóstolos. Jesus falava abertamente, recomendava abertamente, vá à localidade, entre saudando as pessoas, fique na casa de uma pessoa um dia, na casa de outra pessoa um dia, pregue a palavra para que possa alcançar a todos da região. E aí é que ele entra nesse ponto de ressuscitar mortos, expulsar demônios, curar. Porque era uma necessidade daqueles apóstolos promoverem esse tipo de efeito mediúnico para despertar a fé daquele povo. Isso é uma característica que a gente observa muito claramente no texto bíblico. Jesus só realizou prodígios porque era necessário despertar a fé naquele povo. Porque, do contrário, Jesus teria promovido as curas, os consolos, tudo por dever de caridade, sim, mas isso teria passado totalmente despercebido. Porque se aquele povo já tivesse fé, isso seria natural. Jesus só teria cumprido seu dever enquanto um espírito que já possui a caridade na sua plenitude. Igual um dia a gente vai passar, gente. Fiquem tranquilos, a boa notícia da noite de hoje é que todos nós iremos alcançar essa mesma situação, esse mesmo patamar de evolução. Pode ficar tranquilo, pode ser que demore um pouquinho mais, pode ser que demore um pouquinho menos, mas pode ter esperança que a gente vai chegar lá. Então, Jesus, dentre as recomendações, falou, realize esses prodígios, mas dá gratuitamente aquilo que gratuitamente recebeste. E aí, mais uma vez, eu vou ter que falar de Paulo, porque, assim, quando Paulo escreveu as cartas, Paulo desejava explicar para aquelas igrejas que estavam nascendo, aquelas células de seguidores de Jesus, explicar algumas passagens que já estavam sendo contraditórias para aqueles que interpretavam ao pé da letra. Eu já devo ter falado isso aqui com vocês, eu já falei, desculpa cansar vocês, vou repetir. Não dá para interpretar texto da Bíblia ao pé da letra. Isso é um erro. Os nossos irmãos judeus, hebreus, tentaram fazer isso, não deu certo. Os nossos irmãos católicos tentaram, não deu certo. Os protestantes estão aí tentando, não está dando certo. Vamos tomar cuidado, não dá para a gente observar um texto simbólico, carregado de um simbolismo muito grande ao pé da letra. Então, voltando ao que Paulo tenta explicar para a gente, lá na carta, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, quando ele fala que Deus é um e opera tudo em todos. O que Paulo estava querendo dizer? Quando nós agimos no bem, nós estamos servindo de instrumento para Deus. Então, quando os apóstolos chegavam para realizar cura, para expulsar demônios, não eram os apóstolos que estavam ali, era o nosso Pai Celestial. E olha mais uma vez o texto de abertura para a gente. O presente de ter Deus como um Pai. É Deus que está ali. Aquele indivíduo, ele só representa um instrumento de Deus, nada mais. Todos nós, quando acordamos e vamos para o nosso trabalho, nós estamos agindo como instrumentos. Porque sem o trabalho que cada um de nós desempenhamos aqui na sociedade, a sociedade não iria se manter sustentável. Então, todos nós temos essa importância. Isso, inclusive, é um outro conceito que Paulo trabalha muito nas cartas dele. Para a gente compreender a nossa importância. Só que a gente só vai observar aquilo que ele gosta de chamar de herança, que nada mais é do que o conforto espiritual que a gente quer gozar, a felicidade. A gente só vai alcançar isso na plenitude quando a gente alcançar, vamos assim dizer, uma maioridade. Quando a gente já chegar no patamar de espírito puro, que aí a gente vai ter maturidade espiritual suficiente para compreender absolutamente tudo. Até lá, a gente tem que continuar tomando parte que cabe a gente da obra da criação divina, cumprindo os nossos deveres. Tem alguém me ligando, vocês me perdoem, gente. Então,
quando a gente observa o dai gratuitamente, que gratuitamente recebeste, é Jesus falando claramente aos apóstolos: quando vocês estiverem investidos nesses locais, não serão vocês quem estarão lá. Será eu, será meu Pai. Você é só um instrumento. E os prodígios que estão sendo realizados não vêm da tua qualidade. E aí, gente, eu sinto muito dizer, os médicos que estejam aqui, as faculdades mediúnicas que passam pelas suas mãos, pelo seu aparelho fonador, pela sua audição, desculpa dizer, mas não veio da qualidade de vocês, perdoe. Não veio. Desculpa dizer isso assim tão secamente, mas não é pela nossa qualidade. Porque se fosse pela nossa qualidade, nada de bom ia sair, pode ter certeza. No estágio que nós estamos, nada de bom ia sair. Mas quando sai algo realmente consolador, que traga uma instrução, que auxilie o próximo, pode ter certeza que nós estamos recebendo aquilo ali como um instrumento. E isso deixa tudo ainda mais belo do que se fosse a gente. Porque se fosse a gente ia cair num campo de vaidade de achar que um é maior do que o outro, um orgulho. Não sendo da gente, a gente pode olhar para o outro como irmão e falar: ih, eu só estava sendo instrumento ali, está tudo certo, vamos até nos consolar juntos dessa mensagem. Não é só você não, eu também preciso disso aí, cara. E aí a beleza da gente junto, enquanto sociedade, que a lei de sociedade está aí para isso, crescermos. E se não é meu, se não veio de mim, da minha qualidade, por que eu vou cobrar aquilo que não me foi cobrado? Passar por mim, e eu vou cobrar o benefício? Se não é meu, se eu não sou o dono, como posso eu cobrar? Entendem a situação? Então, gente, a gente avança aqui no texto, expondo o seguinte. No item 7 do capítulo 26, Kardec inicia falando, e que possui esse título de mediunidade gratuita. Os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhe vender palavras que não lhes pertencem a eles médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. E aí eu vou até fazer um ponto. Vou parar aqui para a gente pontuar algo. É interessante primeiro Kardec trazer a ideia dos médiuns atuais, fazendo um contraponto do que era a época de Jesus. Porque, eu repito, os profetas eles trabalhavam com faculdades mediúnicas, ainda que não fosse utilizado essa nomenclatura, mas como representantes da interpretação da lei de Deus. Quando Jesus veio e trouxe a segunda revelação, ele próprio era a segunda revelação. Então, ele próprio era o exemplo. Os médiuns atuais, que vêm trazer a terceira revelação, porque a doutrina espírita precisa da mediunidade para ser revelada. Isso a gente compreende lá da história de Kardec iniciando suas pesquisas. A terceira revelação já veio, por isso ele fala dos médiuns atuais, como aconteceu na primeira revelação, para que houvesse uma interpretação, uma revelação de aspectos novos da lei divina, que existe desde que o mundo é mundo. Só que a gente se esquece da lei, tá? Esse que é o problema. Então é preciso o quê? Que venham os médiuns para trazer comunicação dos espíritos, para nos lembrar a necessidade do cumprimento da lei de Deus. Aspectos novos que a nossa intelectualidade, aos poucos, vai conseguindo alcançar da própria lei de Deus. E aí, a finalidade da mediunidade, uma delas, fica totalmente exposta quando Kardec diz: para que haja intercâmbio dos espíritos, trazendo instrução e consolo para uma coletividade. Então, gente, quando a pessoa nasce com a condição mediúnica, a primeira finalidade que ela tem de alcançar em um trabalho mediúnico qualquer que seja, é o benefício do outro.
É por isso que não dá para romantizar a mediunidade, igual a gente fica, eu queria ser médium, eu queria ser isso. Porque o grau de renúncia é muito grande. É muito difícil ser médium. Ser médium não é o trabalho aqui na casa espírita, não, gente. Ser médium é o trabalho lá fora. Chegar aqui na casa espírita e realizar um trabalho depende de como foi sua semana, de como foi o dia que você passou do trabalho mediúnico, para saber se você se encontrará apto a trazer a comunicação mediúnica. Ou para ajudar diretamente um espírito que necessita de esclarecimento, ou para trazer uma comunicação instrutiva. Mas você imagina, passei minha semana inteira falando mal de todo mundo, fazendo tudo de errado, com uma sintonia péssima. Aí eu passei o dia da reunião mediúnica intocado em casa, porque se eu sair na rua corre o risco de eu cometer algum deslize, aí eu passo intocado em casa, fico fazendo prece o dia inteiro, aí chego para a reunião mediúnica achando que eu estou fresco para trazer uma comunicação instrutiva que necessariamente tem de ter a finização, a sintonia dos bons espíritos. O que os bons espíritos vão fazer? Vão olhar e vão pensar assim, não, mas ele passou a semana inteira, entre aspas, achando que estava livre, aí passou um dia tentando se guardar e acha que a gente vai conseguir criar uma sintonia? Não. Por isso que Chico, antes de qualquer relevo na produção mediúnica dele, ele se transformou primeiro. Eu não vou nem falar da gente procurar biografias do Chico, não. Mas lembra do filme, logo no início, na adolescência, o quanto o Chico já demonstrava uma maturidade por conta da infância difícil que o transformou para o bem? Porque Chico poderia ter se revoltado naquela infância complicada. Eu acho que qualquer um de nós aqui na mesma posição que ele talvez se revoltaria. Não sei. Mas o Chico não se revoltou. Ele aproveitou desde a infância aquelas dificuldades para transformar a si próprio. Quando chegou o momento da produção mediúnica, ele estava já numa posição de maturidade suficiente para aquilo. Por quê? Ele já sabia lidar com a sintonia dos bons espíritos e ia fugir da sintonia dos espíritos inferiores. Então o texto traz para a gente a seguinte ideia. Se o trabalho é de intercâmbio e a finalidade primeira é consolar ao outro, eu não posso vender essas palavras. Porque vendendo essas palavras, eu certamente vou me distanciar da sintonia dos bons espíritos e a finalidade primeira da mediunidade, que é consolar o outro, será perdida. Vocês concordam comigo que se eu colocar à venda textos mediúnicos, na próxima possibilidade de eu trabalhar mediunicamente, ou eu não vou ter sintonia de espírito nenhum, ou os espíritos que vão se sintonizar serão espíritos levianos, inferiores? Não. E é assim que começam as obsessões. O último estudo que eu fiz aqui foi sobre obsessão, e eu falei sobre isso. É assim que começam as obsessões. Você achando que está com a sintonia de um bom espírito, e na verdade não é um bom espírito que está se sintonizando contigo. E, gente, é por isso que Jesus falou, vigiai e orai. A gente precisa ter vigilância primeiro. Não adianta depois que a porteira está aberta, a gente orar, achando que isso vai resolver o problema, não. A gente vai ter que voltar lá atrás e se vigiar de novo, para se reequilibrar, para aí sim a prece, a oração, manter a sua eficácia. E aí prossegue o Kardec dizendo assim no texto, Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer, não tenho fé porque não pude pagar. Não tive consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição, dos que pranteio, porque sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se enconra em toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la ao seu providencial objetivo. Então, já que o providencial objetivo é instrução e consolo, a mediunidade não poderia ser cobrada e também não poderia ser um privilégio dos mais ricos. Porque você imagina a seguinte situação, eu sou pobre, estou passando por uma dificuldade na minha existência. Sei que eu posso obter uma instrução em determinado local, uma instrução espiritual, porém eu não tenho dinheiro para pagar por essa instrução. Minha encarnação, então, será uma oportunidade perdida.
Isso encontra algum tipo de pertinência com a bondade de Deus, a soberania de justiça e bondade? Não. Aí não dá para ser. E aí, o que Deus achou de bom fazer para a gente? Encarna média em tudo quanto é classe social. Em todas as línguas, em todos os povos. Independente se dá um nome de mediunidade ou dá qualquer outro nome. Que eu brinco a beça, que eu tenho um amigo que ele é pastor de uma igreja protestante, que eles têm lá um culto de revelação. Que é trabalhar com mediunidade, tá, gente? Culto de revelação, não sei se vocês estão sabendo, mas é isso. Eles trabalham com mediunidade lá. E é interessante que ele desenvolveu lá do jeito dele, porque foi um método empírico, de fato, ele não tinha outra forma, que ele fechou as reuniões de revelação. Eu sei que vocês já devem ter visto na televisão esses cultos de revelação, um espetáculo grande. Mas a mediunidade a gente sabe que não é assim que funciona. Mas ele fechou essas reuniões, ninguém fica girando, fazendo essas coisas não. Senta na mesa e fala a revelação que tem para falar, alguém anota, e se tiver que chegar em alguma outra pessoa para encorajar alguma coisa, chega. Eu brinquei com ele, você está fazendo uma reunião mediúnica aí? Mesmo que de uma forma intuitiva, ele alcançou o quê? Um método semelhante ao que a gente tem na doutrina espírita. Só que ele não vai dar o nome de médium, porque há uma segregação social. Ele não vai dar o nome de uma reunião mediúnica. Assim como as demais outras denominações não vão dar. Mas o trabalho está ali. Aí a pergunta que se faz é cobrado? Não, não é cobrado. Porque se fosse cobrado, a gente tiraria a possibilidade da luz alcançar a todos. E quando a gente ouve a palavra luz em texto bíblico, ou então nesses conceitos que a própria doutrina espírita traz também, porque emula essa metáfora, o entendimento de luz não deve ser a energia produzida pela lâmpada não, tá, gente? Energia luminosa, não. Luz é conhecimento. Por isso que Jesus falou, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. O que Jesus está querendo dizer é, não oculte nenhum conhecimento com relação à lei de Deus. Que luz é conhecimento. E Deus não quer que o conhecimento seja segregado a poucos ricos, privilegiados, sob essa ótica. Não. Então encarna o médium em todas as classes sociais. É raro a gente observar a possibilidade de médiuns cobrarem por consultas em um trabalho de relevo, um trabalho sério. E aí eu até ia dar um exemplo de uma pessoa, não vou dar não, que eu não gosto de personificar. Mas nós temos exemplo no próprio Brasil de pessoas que começaram com um trabalho de relevo sério, mas que depois começaram a cobrar pelas suas produções mediúnicas e depois o trabalho, obviamente, começou a desandar. Isso não é crítica não, é constatação, que eu sinto uma pena muito grande disso. Mas por quê? Saiu dessa utilização providencial divina. Escapou dessa ideia. E aí eu até me recordo, eu ouvi uma entrevista um tempo atrás, que perguntaram ao Chico assim, Chico, você acha justo esse todo trabalho que você tem empenhado mediunicamente, você não receber nenhum saláriozinho? Ele fala assim, isso nunca passou pelas nossas cogitações. Nunca passou, ele nunca sequer cogitou, né? Nem pensou, cogitou um mínimo da ideia. E ele fala, o maior presente que eu ganhei com o trabalho mediúnico com Jesus, olha as frases da lucidez, foi conhecer a mim mesmo ajudando o outro. Por quê? Porque ele sabe que, espiritualmente falando, é muito mais importante ele ter um autoconhecimento, porque isso vai fazer ele evoluir e se aproximar de Deus. Muito mais importante que ele receber um saláriozinho na Terra. Não sei se para vocês essa conta fecha, para mim fecha pra caramba. Eu prefiro 1000 vezes não receber saláriozinho nenhum aqui do que obter um saláriozinho e me manter distante de Deus. Para mim, essa conta fecha. Eu trocaria. Até porque mesmo, Paulo tem aquela frase que ele diz assim, que o justo vive pela fé. Deus não desampara quem trabalha no bem. Você pode ter certeza disso. Não estou falando para vocês testarem na vida de vocês, entrarem num culto de pobreza, nada disso não. Mas quantas vezes os recursos foram escassos em minha vida, eu orei a Deus, tentei fazer tudo que era possível materialmente para sair da situação, mas depois de tanto brigar, de me revoltar com a vida,
Eu fiz assim, olha, acho que está na hora de eu aprender alguma coisa, porque senão eu vou ficar repetindo essa situação aqui o resto da minha encarnação. E, gente, interessante, os recursos começaram a ser improvisados de locais que eu jamais poderia conceber. Graças a Deus, a minha família não faltou nada, até hoje. Não tenho luxo, não tenho riqueza, não tenho nada disso. Mas, graças a Deus, o mínimo nunca me faltou. E olha que o mínimo que eu acho que eu possuo hoje já é muito para muitas outras pessoas que a gente tem de buscar ajudar. Por intermédio, nem que seja do conhecimento, de algum trabalho sério, dando gratuitamente aquilo que gratuitamente recebeste. É por isso que na providência divina a gente não observa esse tipo de quebra, de ruptura social. Independente do querer humano, porque assim, gente, desculpa eu falar isso também, mas nos Estados Unidos a mediunidade, o paranormal, é uma profissão. Eles realmente oferem dinheiro com a mediunidade. Eu só lá não consigo acreditar muito no que é trazido pelas comunicações pagas, não. Mas eles trazem lá suas comunicações como um meio de vida. Mas a gente também não observa um trabalho de relevo, como a gente teve Chico, como a gente tem Divaldo, como a gente observou em diversos outros médios que passaram aqui pela Terra, que fizeram de uma forma gratuita. A gente não observa esse relevo, essa robustez de trabalho. Então, o texto prossegue aqui, porque o meu horário já está se esvaindo, já estou preocupado com isso. Mas no item 8, Kardec avança dizendo: quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sentem por tudo que é de interesse egoístico, e sabe quão pouca coisa se faz mister para que eles se afastem, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto por sessão. O simples bom senso repele semelhante ideia. Não seria também uma profanação evocarmos por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? É fora de dúvida que se podem assim obter manifestações, mas quem lhes poderia garantir a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões e toda a caterva dos espíritos inferiores, nada escrupulosos, sempre acorrem prontos a responder ao que se lhes perguntem, sem se preocuparem com a verdade. E aqui o que Kardec deve ter observado nas pesquisas deles, vocês sabem que Kardec não procurava a resposta de um só médium, ele juntava um grupo de uns 5, fazia a mesma pergunta e observava se as respostas encaixavam. E aí, como provinha da mesma fonte espiritual, as respostas encaixavam. Só que ele deve ter observado que muitas pessoas que chegaram até ele, pretensamente se colocando na posição de médiuns, não necessariamente tendo sintonia dos bons espíritos, e ele pôde comparar respostas esdrúxulas com respostas sérias. Respostas levianas com respostas instrutivas. E aí, o que ele expõe para a gente? Uma característica simples que os espíritos superiores possuem. Eles não perdem tempo com aquilo que é inferior. Não perdem. Não dá para a gente criar uma ideia de que o espírito superior vai atender a um pedido nosso desinteressado do real progresso e que ele vai se manter ali do nosso lado e querendo responder qualquer curiosidade. Os espíritos superiores têm coisas mais importantes para serem feitas. Essa é a ideia. E, gente, isso não é maldade, não. Isso é uma questão, pelo contrário, de bondade. De colocar os recursos, cada um em seus locais. Se eu tenho uma curiosidade vã, eu guardo ela para mim. Eu guardo. E busco um real interesse naquilo que vai fazer bem para mim e para a coletividade. Porque se um dia eu tiver que obter alguma resposta daquela curiosidade, isso espontaneamente vai aparecer. Se não, não era importante para mim. A gente vê isso muito bem exemplificado na obra do André Luiz, nos primeiros livros. Quando ele tinha aquela curiosidade que ele confessava no livro, mas ele nem chegava a perguntar ao instrutor com medo de atrapalhar a seriedade do trabalho. E a gente tem que começar a fazer isso. Não são todas as perguntas que nós temos que elas têm de ser respondidas na hora.
Porque senão a gente começa a criar uma nomenclatura que a gente observa no movimento espírita, que é assim. Um centro, a pessoa vai num centro espírita cheio de perguntas, assim, de curiosidade, aí ela não obtém a resposta porque lá é feito um trabalho sério. Aí ela vai num outro em que não necessariamente se prima pela seriedade, vem um espírito e dá qualquer resposta a ela, porque pode acontecer, gente. Nós estamos falando de seres imperfeitos como nós somos. Que dá uma resposta que nem necessariamente é a verdade ou é o mais correto, a pessoa se satisfaz na curiosidade e diz assim, um centro é forte e outro centro é fraco. Isso é o que a gente observa no movimento espírita. E, repito, isso é sem nenhum tom de crítica, nada. É comum, estou falando algo que acontece com a gente. Por que isso acontece? Por falta de se buscar uma seriedade na mediunidade, a falta de estudo, às vezes, ignorância. E tudo certo, porque vai chegar um momento em que vai se observar a necessidade de se guardar essas curiosidades. Porque bem pouco basta para os espíritos superiores se desligarem. Por que, então, a gente observar a mediunidade paga como um obstáculo para os bons espíritos? Porque se você está oferindo lucro para si, é egoísmo. Isso vai gerar um obstáculo a que um espírito superior se ligue a você. Logo, as comunicações sérias e instrutivas, a gente tem que voltar lá para o Livro dos Médiuns, quando Kardec faz a classificação das comunicações. As comunicações sérias e instrutivas são dadas por espíritos superiores. E qualquer sinal que tenha de inferioridade naquele que vai trazer a comunicação, faz com que se rompa a sintonia e ele não possa trazer uma comunicação séria e instrutiva. Por isso que o Chico tinha vamos assim dizer, ele era um monumento muito grande. Por quê? Ele era gigante nesse contexto. Porque ele manteve uma retidão, ele sabia da necessidade do trabalho que ele tinha. Que se ele caísse, se ele falhasse, muitas pessoas deixariam de ser beneficiadas. Porque não são só as pessoas que estavam encarnadas naquele momento. Eu mesmo, na parte mais dura da produção mediúnica do Chico, de maior número, eu sequer encarnado aqui. Hoje eu não me beneficio? Me beneficio. Então, aqueles que encarnam ainda podem ter a possibilidade de voltar e ter contato com as comunicações sérias e instrutivas que foram trazidas por aquele médium. Ou seja, é um benefício permanente trazido para a gente. Então, os bons espíritos eles não vão se ligar com uma pessoa que não saiba manter retidão. E aí, prosseguindo aqui, no item 9, Kardec começa a dizer assim: a par da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva, não menos importante, que entende com a natureza mesma da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não o será nunca uma profissão, não só porque se desacreditaria moralmente, identificada para logo com as dos ledores da boa sorte, como também porque um obstáculo a isso se opõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fúlgida, imutável, com cuja perenidade, pois, ninguém pode contar. Constituiria, portanto, para o explorador uma fonte absolutamente incerta de receitas de natureza a poder faltar-lhe no momento exato em que mais necessária lhe fosse. Coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho, e que por essa razão mesmo representa uma propriedade da qual, naturalmente lícito, é ao seu possuidor tirar partido. E por que essa parte é tão importante para a gente? Para a gente compreender o seguinte: a mediunidade é uma condição, é um dom. Os nossos talentos e aptidões é uma outra situação totalmente diferente. Porque o talento e a aptidão, ela necessita de quê? De exercício, para que ela possa se melhorar. E você alcançando a expertise daquele talento, daquela aptidão, você vai carregar aquilo ali para o resto da sua vida imortal. Isso é um bem que você terá para sempre. Aí esse sim é lícito que você, para obter o necessário no plano material, possa explorar como uma profissão, como uma carreira.
Até porque você vai devolver à sociedade a possibilidade que você teve de trabalhar essa sua aptidão e esse talento. A mediunidade é uma condição, é um dom. O exercício aprimora. Mas você não vai carregar aquela faculdade mediúnica daquela encarnação para o resto das outras encarnações. Até porque a tendência dela é vir de uma intensidade ainda maior. Aí vocês imaginam a ideia. Para ter uma comunicação mediúnica, você precisa de quê? Do espírito do outro lado trazer a comunicação. Então não depende só de você. Aí alguém vai lá e faz assim para você. Ó, eu te pago R$1.000 se você trouxer a comunicação da minha mãe. Aí você vai lá, se concentra, faz tudo que você acha que tem que fazer. Chega na hora, senta na mesa. Cadê o espírito da mãe daquele que pagou? Não está. Você pode receber por aquilo que você não vai ser capaz de entregar? Não. E é por isso que o Chico tinha uma outra frase sábia. Ele dizia assim, o telefone toca de lá para cá. Não adianta me pedir, vai vir a hora que tiver que vir. Não sou eu quem coordeno, que organizo isso. São eles. Se tiver que fazer algum pedido diretamente, faça a eles, não a mim. A mim não adianta, eu só sou o telefone. Falando mais uma vez de instrumento. Tá vendo como é que ele usou essa metáfora também? Que ele era um instrumento como um telefone. Então isso seria muito ruim para aquele que desejasse cobrar pela mediunidade. Porque ele iria cobrar por algo que ele não seria capaz de entregar. E aí prossegue aqui no texto, porque eu tenho 5 minutinhos. Desculpe se eu passar um minutinho ou outro, como sempre, me perdoem. Mas é que às vezes a gente não consegue amarrar no tempo certo. E aí o último item, Kardec traz assim para a gente. A mediunidade é coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto de seus estudos feitos, muitas vezes à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Podem pôr-lhes preço? O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Então, percebam, porque tem uma diferença entre médium curador e médium magnetizador, que a gente observa geralmente nas casas espíritas, são médiuns magnetizadores voltados à cura espiritual. Isso é uma coisa, médium curador é uma outra situação, só para a gente diferenciar. Mas, o médico, quando ele vai promover um tratamento, ele está o quê? Outorgando os conhecimentos anteriores que ele adquiriu. O médium magnetizador está dispondo dos fluidos dele. E aí Kardec até bota, por vezes, até de sua própria vida. O médium curador não. O médium curador ele só é mesmo um receptor que jorra, vamos assim dizer, diretamente os bons fluidos dos espíritos. Por isso que a mediunidade curadora é um toque. Kardec, quando vai conceituar a mediunidade de cura, ele fala isso. Um toque, por vezes um gesto, mesmo que à distância, é capaz de curar o outro. É por isso também que quando aquele centurião romano cavalga até Jesus e pede para curar a filha, Jesus fala, volta que ela já está curada. Que ele não precisava se aproximar dela por ter a mediunidade de cura por excelência. Então, o que a gente observa é, o médium sequer está dispondo de algo que é realmente dele. Ele só é um veículo. Como ele pode cobrar por aquilo que ele não possui? Essa analogia mostra para a gente o seguinte, se a mediunidade, de fato, for cobrada, vai ser um dos piores ilícitos que nós temos na lei dos homens, que é o estelionato. Você estará tirando vantagem de uma outra pessoa por algo que você não possui. Pode ter certeza disso. Então, Kardec termina dizendo assim para a gente, procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam do que esperam fazer deles uma escada por onde subam.
E aí eu volto para a frase que o Chico falou, que em nenhum momento entrou na cogitação dele cobrar pela mediunidade. Por quê? Chico era muito rico? Não, ele era muito pobre, mas nunca lhe faltou nada. Porque os espíritos viam aquele empenho, viam o labor que ele possuía, o gosto por aquilo, e lhe davam não aquilo que o Chico queria, mas aquilo que era necessário para ele se manter vivo. Agora, os espíritos vão se afastar daqueles que quiserem usar de escada. Eu repito, nós já observamos no Brasil esse tipo de exemplo. Se você quiser usar os espíritos como uma escada para você subir socialmente e financeiramente, eles vão se afastar. Infelizmente, é uma consequência. Por isso é tão importante trabalhar com a mediunidade de uma forma gratuita. E o que eu queria deixar de mensagem agora no final é justamente retomando aquela frase que o Chico trouxe para a gente, o seguinte: o maior benefício da mediunidade para o médium não é perceber nenhum tipo de lucro. É o autoconhecimento que a mediunidade traz. Porque para você trabalhar santamente com a mediunidade, é necessário que você transforme o seu cotidiano. Que você seja médium 24 horas por dia. O que significa dizer ter vigilância. 24 horas por dia, tentar trabalhar em benefício do próximo 24 horas por dia, independente da situação a qual Deus te colocou naquele momento. Independente se você está passando bem, se você está passando mal, se você está com dinheiro, se você está sem dinheiro, se você está empregado, se você está desempregado. 24 horas por dia. Por isso que é muito difícil. Então, não vamos parar para observar nenhum benefício material da mediunidade. Esquece. O real benefício é a transformação moral que a mediunidade é capaz de fazer conosco. E essa sim a gente vai levar para o resto da nossa encarnação, para aquilo que eu falei. Olha, mantenha a esperança, porque logo, logo nós chegaremos ao patamar de espírito puro. Não sofreremos mais, não precisaremos mais do sofrimento para lembrar a necessidade do cumprimento da lei de Deus. Não precisaremos mais disso. Nós praticaremos como algo natural a lei de Deus. E isso bastará para a nossa felicidade. Então, gente, eu quero agradecer mais uma vez, deixar meu abraço a cada um de vocês. Eu acredito que essa seja a última vez no ano que vem aqui, então eu já deixo logo boas festas para vocês. Um abraço do fundo do meu coração a cada um e a felicidade de estar aqui hoje também. Muito obrigado. Bem, meus irmãos, a nossa alegria, né, de estarmos numa casa como essa, uma casa que encara tudo isso que o nosso irmão Mateus falou com muita seriedade, né? É uma casa pequena, mas é uma casa de grande alcance espiritual, pela seriedade que tratamos a mediunidade, o trabalho que fazemos nessa casa de 98 anos de existência. Uma casa reconhecida no plano espiritual. Então, a nossa tranquilidade de estarmos numa casa como essa, séria, que tem esse papel de divulgar o espiritismo, de levar o consolo a todos nós que aqui estamos, a consciência que a diretoria, os médiuns da casa têm, que não somos melhores do que ninguém, pelo contrário, geralmente somos os mais endividados e que precisamos fazer esse trabalho com amor, né? De uma forma gratuita, mas que tem uma profundidade muito grande. Então, agradecemos essa espiritualidade linda que permite a todos nós, trabalhadores, estamos à frente desse trabalho, né, com muito amor. Graças a Deus. Então, vamos continuar. Usar a nossa mediunidade, que todos temos em grau menores e maiores, de acordo com a nossa programação. Mas, como o Mateus falou, quando oramos, nós estamos exercendo a nossa mediunidade. Estamos fazendo um contato com o plano espiritual, com o nosso Pai Celestial. É um momento muito importante. Então, imagina todos nós aqui,
nos unindo, fazendo isso ao mesmo tempo, lembrando do seu ente querido que está no plano espiritual, e nós queremos matar essa saudade, queremos abraçar esses irmãos através da prece, queremos levar a ele a nossa torcida para que eles estejam bem, felizes no plano espiritual. Isso é uma energia muito grande que nós não temos noção do poder, né, que ela tem. Então vamos fazer isso agora. Exercer o nosso pensamento, a nossa mediunidade, unir as nossas energias em Deus e pedir por todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, todos os nomes que estão no nosso coração, na nossa mente. Pedir, Senhor Jesus, por aqueles irmãos que estão desencarnando de uma forma trágica naquela região de Israel, Gaza, momentos difíceis no planeta, mas tenho certeza que Deus, Jesus está lá. Não existe injustiça no plano de Deus, tudo tem uma razão de ser nesses desencarnes coletivos, e resta a cada um de nós mandar muita energia bonita, muito amor para lá. Então pedimos, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, mas não deixeis cair em tentação, livrai de todo mal que assim seja. Pai, de infinita bondade, abrace por nós aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, aquele filho, tanta gente, tanta família que nós temos no plano espiritual, tanta gente que precisam desse socorro, as nossas companhias espirituais aqui presentes, tantos irmãos queridos aqui presentes, que todos se enchem dessa energia divina e tenham força para seguir a sua caminhada para a luz, para a paz, para a harmonia. Que assim seja, graças a Deus. E nós queremos, também usando essa capacidade que Deus nos deu de irradiar, de vibrar, de usar a nossa mediunidade para o próximo, para a caridade, nem que seja de uma forma pequenininha, como gotas que vão se somando. Então, nesse momento, nós vamos somar a nossa energia, nós vamos ter essa capacidade de formar uma energia tão linda aqui na nossa casa, que ela vai se espalhar, que ela vai chegar nas nossas casas, ela vai tocar a mente e o coração daquelas pessoas que estão em casa, que estão precisando despertar para Deus, né? Quantas pessoas existem em casa que estão lá naquele cantinho, naquela situação, e que está precisando um toquezinho a mais. E a energia que nós criamos aqui pelo nosso bom pensamento vai chegar nessa pessoa dentro dos nossos lares, os nossos familiares, os endereços que nós colocamos na caixinha de irradiação. É muita energia bonita a ser espalhada. E nós vamos conseguir isso porque queremos. Queremos que essa energia se espalhe para o nosso ambiente de trabalho, para a nossa comunidade, o nosso Rio de Janeiro, o nosso Brasil, a essas regiões que estão em guerra no planeta. Vai lá chegar uma gotinha do Deus, luz e verdade, a nossa gota. E tem tanta gota bonita chegando lá, nesses lugares, né? E estão ajudando. A gente imagina o plano espiritual, como está agitado naquela área, né? Que nós falamos aqui, onde estão em guerra, quantos trabalhadores do plano espiritual ajudando, resgatando, orientando esse irmão. Então a nossa energia chega lá também, levando o nosso amor, o nosso carinho,
para todos esses irmãos. Que assim seja, né? É o que nós queremos e o pensamento é força, a nossa vontade é soberana. E vamos também, nesse espaço, abrir o nosso coração. Nosso irmão Mateus falou em cura. A cura é uma coisa maravilhosa. A cura vem mais do que a gente imagina. Eu acho que todos nós estamos preparados para receber nossas pequenas curas agora. Aquilo que nós viemos buscar nessa casa, especialmente tenho certeza que todos nós estamos aqui em busca de paz, em busca de serenidade, em busca de equilíbrio, de força. Ninguém veio atrás de coisas materiais, não. Nós viemos aqui em busca da nossa espiritualidade, do nosso equilíbrio, da nossa força espiritual. E tenho certeza que essa equipe médica desta casa, comandada por Bezerra de Menezes, comandada por Jesus, pelo nosso Pai Celestial, vai poder nos ajudar, sinceramente nos ajudar. Basta nós abrirmos o nosso coração, a nossa mente, para que essas energias bonitas cheguem até nós e dê aquele refrigério na nossa alma, aquela paz, aquele abraço carinhoso que precisamos. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a mim. Agora, Senhor, cura, Senhor, ó Mestre amado. Alivia o nosso coração, a nossa mente cansada, às vezes, no dia a dia. Nos dê a cura, nos dê força, a harmonia para o nosso caminhar na terra. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Mestre amado, nós pedimos pelas águas do ambiente sejam frutificadas. O atendimento a todos os nomes na caixinha de visita médica, nós pedimos por todos esses irmãos. E para todos nós que aqui estamos, né, possamos nos sentir fortalecidos, animados, com alegria de viver. Isso é muito importante. Vamos agora então ao passe, né, ao passe coletivo. É mais um momento de carinho, mais uma ajuda que vamos receber do plano espiritual. Nesse trabalho, né, de paz, vocês tenham certeza que nós temos uma equipe espiritual, né, espíritos amigos, trabalhadores nesse laboratório do invisível, que vão trazer recursos para todos nós. Então, um trabalho extremamente complexo, né, envolvendo essa espiritualidade superior, envolvendo a mediunidade, que é feito com muito carinho, com muito amor, né? Então, possamos estar abertos para receber nesse momento esse carinho, essa vibração amorosa que tanto precisamos. Senhor, tua luz traz imensa paz. Tu és a verdade, o caminho. Por
porto seguro das aflições, amparo ao sofredor, suave é o jugo do teu amor, ó glorioso Senhor Jesus. Suave é o jugo do teu amor, ó bondoso Senhor. Senhor, que a sua misericórdia, a sua bondade derrame sobre cada um de nós aquilo que estamos precisando. Que Deus abençoe a nossa caminhada com muito amor. Graças a Deus. Que nesse momento possamos pedir à espiritualidade superior a permissão para encerrarmos o nosso trabalho com muita gratidão, com muito amor. Essa casa que nos acolhe, que nos fortalece para a nossa caminhada. E pedir que essa luz se espalhe ao máximo em torno de nós, abençoando todo o planeta. Obrigado a todos pela presença, especialmente ao nosso irmão Mateus, que esteve aqui nesse ano várias vezes, trazendo a sua palavra carinhosa, esclarecedora. Que Deus o abençoe na sua caminhada. Muito obrigado a ele, muito obrigado a todos vocês. E nós temos as nossas lembranças, né?